Bem-vindo a um mundo onde já estamos no ano de 2569. A Tailândia não é apenas um destino, é um salto de 543 anos em um futuro onde monges antigos caminham ao lado de arranha-céus iluminados por neon. Mas qual é o preço real da Terra dos Sorrisos? Hoje, vamos além dos folhetos glamourosos. Das ruas caóticas de Bangkok, às lutas ocultas das mulheres que alimentam a vida noturna mais famosa do mundo, estamos revelando a verdade nua e crua. Por que este paraíso está tão fortemente armado? O que acontece nas favelas que o turismo esqueceu? Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nossos mergulhos profundos nos maiores mistérios do mundo. Curta este vídeo se você estiver pronto para a verdade e nos conte nos comentários. Você ousaria viver 500 anos no futuro? Vamos para trás das cortinas. The 543-Year Time Gap. A Nation Navigating Two Eras. Você já parou para considerar o que realmente significa viver meio milênio à frente do mundo ocidental? Na Tailândia, o calendário é mais do que apenas um número. É o reflexo de uma alma enraizada na era budista, EB. Após a morte de Buda, o calendário tailandês deu um salto à frente, situando seu ano oficial atual em 2569. Mas não deixe que essa âncora cronológica antiga o engane, fazendo-o pensar que o país está preso ao passado. Pelo contrário, a Tailândia é um titã regional, uma potência do Sudeste Asiático, com um PIB que impõe respeito global e um setor manufatureiro que mantém as indústrias eletrônica e automotiva do mundo girando. No epicentro dessa anomalia temporal está Bangkok, mas você sabia que seu nome local é, na verdade, um título cerimonial de 168 letras, reconhecido como o nome de lugar mais longo do mundo? Ele se traduz como uma cidade dos anjos e um depósito de joias divinas. Enquanto caminhamos por estas ruas, o contraste é impressionante. Você verá um monasticismo de 2.500 anos coexistindo com projetos de trens de alta velocidade ultramodernos e shoppings de luxo que rivalizam com os de Paris ou Dubai. A economia prospera por ser um cruzamento global, mas, em seu âmago, a nação permanece profundamente tradicional. Isso cria uma fricção fascinante. Uma sociedade que valoriza a moral do velho mundo, de respeito e hierarquia, enquanto corre simultaneamente em direção a um futuro digital. Como uma população equilibra diferenças tão extremas? À medida que passamos das estatísticas macroeconômicas para o nível literal das ruas, começamos a ver as primeiras rachaduras nesta fachada polida, revelando uma energia frenética e de alto risco que define a sobrevivência diária de seus 70 milhões de cidadãos. Traffic Turmoil, the high stakes adrenaline of the Thai Street. Agora, deixe-nos levá-lo ao coração do primeiro grande choque que todo visitante experimenta. O lendário caos organizado do transporte tailandês. Se você acha que o seu trajeto matinal é estressante, imagine um labirinto vivo e pulsante de milhares de táxis em cores neon, ônibus de 2 andares imponentes e um verdadeiro enxame de centenas de milhares de motocicletas, todos serpenteando por frestas não mais largas que um ombro humano. Na Tailândia, a estrada não é apenas um caminho, é um campo de batalha de intuição. As leis de trânsito aqui são frequentemente vistas como meras sugestões, em vez de mandatos rígidos. É uma dança de metal e adrenalina em alta velocidade, onde a observação e reflexos ultra-rápidos são as únicas apólices de seguro reais que você possui. Mas você já se perguntou por que os habitantes locais não parecem perder a calma em meio ao buzinaço ensurdecedor e ao calor tropical sufocante? Isso se resume a um pilar cultural conhecido como Mai Pen Hai, uma filosofia que se traduz aproximadamente como não importa ou mantenha o coração calmo. Essa mentalidade permite que uma motocicleta carregando uma família inteira de 4 pessoas
passe voando por um supercarro de luxo sem um pingo de raiva de nenhum dos motoristas. Para o turista, um passeio em um tuk-tuk de 3 rodas é uma oportunidade de foto emocionante, com o vento no rosto. Mas, para os milhões de residentes, é uma batalha diária e exaustiva contra engarrafamentos que quebram recordes mundiais. Seja pela flexibilidade dos entregadores locais ao costurar entre as faixas ou pela pura audácia dos táxis fluviais navegando pelo Chao Phraya, o sistema de transporte é uma aula magna de adaptabilidade humana. É um lugar onde o fluxo da vida nunca para em um sinal vermelho. E se você não estiver olhando para todas as direções ao mesmo tempo, a cidade seguirá sem você em uma nuvem de fumaça com cheiro de especiarias e neon cintilante. Vida noturna urbana, a fronteira neon da liberdade absoluta. Enquanto o sol tropical mergulha abaixo do horizonte, a Tailândia passa por uma metamorfose que é tão magnética quanto impactante. Passamos agora da calma espiritual dos templos para o coração banhado em neon dos centros urbanos, onde a atmosfera muda do sagrado para o puramente hedonista. Você consegue sentir a mudança na energia? As ruas se transformam em um vasto palco ao ar livre para apresentações espontâneas. E o ar úmido da noite se enche com uma sobrecarga sensorial de graves pesados, comida de rua fritando e perfumes caros. Nos distritos de entretenimento da Tailândia, há uma sensação de liberdade que parece quase sem lei. Um contraste gritante com as normas sociais conservadoras encontradas nas provínvias rurais. Observe as multidões em qualquer noite em Bangkok ou Phuket. Você verá artistas e moradores locais com roupas que seriam escandalosas em seu país de origem. Mas aqui, eles são simplesmente parte do cenário. Há uma abertura sem remorso na indústria do entretenimento que serve como um enorme choque cultural para os não iniciados. Os bares literalmente transbordam para as calçadas, e a música de 5 locais diferentes compete por sua atenção em uma sinfonia caótica. Isso não é apenas uma festa, é uma indústria multibilionária e não regulamentada de desejo e conexão humana. Para muitos, esta é a Tailândia real que vieram buscar. Um lugar onde você pode se reinventar sob o brilho de 1000 letreiros de LED. Mas, enquanto aproveitamos o espetáculo e a atitude de tudo é permitido, temos que fazer uma pausa e olhar mais de perto para as sombras. Por trás das risadas, dos coquetéis baratos e dos sorrisos deslumbrantes dos trabalhadores, há um exército de pessoas trabalhando em turnos exaustivos de 12 horas para sustentar essa ilusão de um paraíso eterno. Qual é o custo humano de ser o parquinho de diversões do mundo? Estamos prestes a ir onde as luzes de neon não chegam. Paia durante o dia. A calmaria antes da tempestade de neon. Costumamos ouvir sobre as noites selvagens de Pattaya, ou Phaya, como alguns moradores a chamam. Mas você já se perguntou o que acontece quando o sol nasce e as luzes de neon se apagam? Sob a luz forte da manhã, a cidade do pecado passa por uma transformação surpreendente. O baixo pulsante é substituído pelo som rítmico de vassouras varrendo e o tilintar de xícaras de café. Este é o momento do cidadão tailandês comum. Você verá as mesmas ruas que estavam lotadas de foliões há apenas algumas horas agora, ocupadas por vendedores de rua montando barracas para o mercado matinal, e motoristas de táxi tirando um cochilo rápido em seus veículos coloridos. Durante o dia, Pattaya parece qualquer outra cidade costeira, embora com uma alma um pouco desgastada. Os residentes locais seguem com seu mu-sim diário, seu sustento, com uma resiliência silenciosa. Há um profundo senso de comunidade aqui que os turistas raramente veem. Avós vendendo o tradicional joque, mingau de arroz, para trabalhadores cansados e donos de lojas organizando meticulosamente suas mercadorias. É um mundo muito distante do paraíso vendido em vlogs de viagem.
Essa quietude diurna serve como um reinício necessário. Um período de calma para uma população que passa as noites atendendo aos caprichos do mundo. Mas, conforme as sombras começam a se alongar, o ar começa a ficar denso de antecipação. A transição é sutil no início, mas serve como um lembrete de que, para aqueles que vivem aqui, a cidade não é apenas um parquinho, é um local de trabalho exigente que nunca dorme de verdade. Pattaya à noite, a realidade submersa do comércio turístico. À medida que a escuridão cai, a segunda vida da cidade se acende com uma ferocidade que é ao mesmo tempo deslumbrante e de partir o coração. Você já considerou a escala colossal da maquinaria humana por trás do distrito de vida noturna mais famoso do mundo? Especialistas estimam que quase 27 mil mulheres e muitos outros trabalham nos setores de entretenimento e serviços apenas nesta cidade. Para muitos visitantes, é um borrão de música e bebidas baratas. Mas, para os trabalhadores, é um ambiente de alta pressão, definido por longas horas e um futuro incerto. De onde eles vêm? A realidade está longe do brilho do palco. A grande maioria dessas mulheres migra da região de Isan, o coração rural empobrecido do nordeste da Tailândia. Impulsionadas pela necessidade econômica e pelo fardo de sustentar famílias em suas terras natais, elas se mudam para a cidade para se envolver em um comércio que existe em uma zona cinzenta, legal e social. Embora a indústria gere bilhões em receita, as histórias individuais são frequentemente de sacrifício e sobrevivência. São vidas de curto prazo, vividas na esperança de uma estabilidade a longo prazo. A pressão para ganhar dinheiro é imensa e os riscos, tanto para a saúde física quanto para o bem-estar mental, são frequentemente ignorados pelas multidões que passam. É um mundo onde a conexão humana é mercantilizada e a linha entre a escolha e o desespero torna-se perigosamente tênue. Enquanto assistimos ao espetáculo, devemos perguntar: a que custo este paraíso prospera? O mercado de ilusões, negociando nas sombras. Do comércio humano da noite, passamos para um tipo diferente de teatro. Os lendários mercados cinzas da Tailândia. Bem-vindo a lugares como a Bangla Road ou aos extensos mercados noturnos, onde o conceito de marca de grife assume um significado completamente diferente. Você já desejou um relógio de luxo ou uma bolsa de designer pelo preço de um jantar? Este é o coração da cultura de falsificação do mundo. Um lugar onde réplicas AAA são vendidas com uma piscadela e um sorriso. É uma experiência alma, surreal, onde a arte da negociação é mais importante do que o produto em si. Negociar aqui não é apenas uma transação, é uma performance cultural. Os vendedores são mestres da psicologia, muitas vezes começando com preços 5 vezes superiores ao valor real apenas para ver o quanto você sabe. Mas observe a vibe. Apesar do que está em jogo, há uma amabilidade incrível. É um jogo de upselling e downpricing, jogado sob uma trilha sonora de música alta e o cheiro de comida de rua. Este mercado de ilusões reflete um traço tailandês mais amplo, a capacidade de ser flexível e pragmático. Se o mundo quer luxo, mas não pode pagar por ele, a Tailândia fornecerá a aparência, a sensação e a experiência por uma fração do custo. É um testemunho do espírito empreendedor da nação, uma forma de sobreviver em uma economia global sendo mais rápido, mais barato e mais adaptável do que a concorrência. Mas, enquanto enchemos nossas malas com essas pechinchas, seguimos em direção a um lado do país onde até as necessidades mais básicas são uma luta para obter. A veia de ferro, a cultura das armas e o risco oculto. Embora a Tailândia seja frequentemente celebrada por seu coração tranquilo e raízes budistas pacíficas, existe uma realidade oculta e férrea que muitos turistas nunca percebem. Você sabia que a Tailândia tem uma das maiores taxas de posse de armas no Sudeste Asiático?
Sob as camadas de seda e sorrisos, reside uma relação complexa com as armas de fogo que muitas vezes choca o estrangeiro. É um paradoxo de segurança. Uma nação que depende da segurança de seus visitantes, mas abriga uma cultura profundamente enraizada de armamento privado. Nos últimos anos, o debate sobre o controle de armas atingiu o ápice após vários incidentes trágicos que ganharam as manchetes mundiais. Para muitos habitantes locais, possuir uma arma de fogo é visto como um símbolo tradicional de proteção ou status, mas, para o Estado, representa um desafio monumental na manutenção da imagem de paraíso. Você já se perguntou como uma economia tão dependente do turismo equilibra um risco interno de tamanha magnitude? Do controverso mercado cinza, de vendas de armas online à presença de segurança armada em lugares inesperados. A presença da veia de ferro é um lembrete de que a Tailândia é uma nação de contrastes intensos. É um lugar onde a paz é guardada com vigilância e onde as sombras da noite às vezes guardam mais do que apenas segredos. Sabores extremos. A fronteira culinária. Se o trânsito não parar o seu coração, a comida de rua pode muito bem fazê-lo. Bem-vindo à fronteira culinária, onde a definição de comestível é levada ao seu limite absoluto. Todos nós já vimos o clássico Pad Thai. Mas você já se atreveu a provar o camarão dançante? Este é o Gung Ten, um prato onde pequenos camarões translúcidos são temperados com limão e pimenta, enquanto ainda estão bem vivos, saltando contra o céu da sua boca. É uma explosão sensorial que é tão controversa quanto tradicional, mas a aventura não para nos frutos do mar. Enquanto você caminha pelas fileiras dos mercados noturnos, o cheiro de gordura chiando o leva a barracas repletas de grilos fritos dourados, bichos da seda e até baratas d'água gigantes. Para os habitantes locais, esses são lanches ricos em proteína. Para o turista, é um rito de passagem. Você já se perguntou por que os tailandeses adotam ingredientes tão chocantes? Isso vem de uma história de engenhosidade, onde nada da natureza era desperdiçado. De espetinhos de crocodilo grelhados a escorpiões fritos e até carne de cobra em certas províncias, o paladar tailandês é um testemunho de sobrevivência e ousadia. É um mundo onde cada mordida conta uma história da terra e da água, desafiando seus preconceitos sobre o que uma refeição deve ser. Você é corajoso o suficiente para dar a primeira mordida? Ou vai ficar com as panquecas de coco? Kalong Toei, o coração pulsante sob as favelas. A apenas alguns quilômetros de distância dos brilhantes hotéis, 5 estrelas e shoppings de luxo de Sukhumvit, encontra-se um mundo que os vlogs de viagem raramente mencionam. Bem-vindo a Klong Toei, o maior e mais antigo assentamento informal de Bangkok. Aqui, em um espaço de apenas 1 quilômetro quadrado, quase 100 mil pessoas vivem em um labirinto denso de ferro corrugado e becos estreitos. Esta é a sala de máquinas da cidade. As pessoas que vivem aqui, muitas delas migrantes da Tailândia rural, Myanmar e Camboja, são as que mantêm Bangkok funcionando. Os varredores de rua, os trabalhadores portuários e os entregadores. A vida em Klong Toei é uma luta constante contra os elementos. A ameaça de incêndio está sempre presente nas estruturas de madeira aglomeradas e as águas negras dos canais refletem um lado da cidade que o progresso esqueceu. No entanto, você notou o espírito do lugar? Mesmo em meio à pobreza, você encontrará casas dos espíritos, decoradas com flores frescas e fitas coloridas. Você verá crianças em uniformes escolares impecáveis percorrendo os caminhos lamacentos, um símbolo da esperança feroz que os pais têm para a próxima geração. É uma comunidade de resiliência incrível, onde a terra dos sorrisos não é um slogan de marketing, mas um mecanismo de sobrevivência. É aqui que o verdadeiro custo humano do crescimento urbano é visível.
Um lugar onde o século XVI e o século XIX coexistem sob o calor do sol de Bangkok. Um conto de duas cidades, o abismo da desigualdade. Enquanto estamos na borda da favela de Klong Toei, olhe para cima. Logo no horizonte, a luz do sol reflete nas fachadas de vidro de coberturas de luxo e bares em rooftops, onde um único coquetel custa mais do que uma família aqui ganha em uma semana. Esta é a geografia chocante da Tailândia moderna. Um lugar onde o abismo entre os que têm e os que não têm não é apenas uma estatística, mas um penhasco físico. Você já se perguntou como uma sociedade mantém seu equilíbrio quando o 1% e os 99% vivem à vista um do outro? De um lado do canal, você tem a cultura da alta sociedade, ou high soul, um mundo de jatos particulares, supercarros europeus e educação de elite. Do outro, você tem os trabalhadores vivendo em casas improvisadas sobre águas negras, lidando com as realidades diárias da poluição e do acesso limitado à saúde. No entanto, estranhamente, esses dois mundos estão intrinsecamente ligados. O shopping de luxo não pode funcionar sem os trabalhadores das favelas, e os trabalhadores dependem da riqueza da cidade para enviar dinheiro de volta às suas aldeias rurais. Esse contraste é o pulso que define a nação. É um equilíbrio frágil mantido pela fé, por uma identidade nacional compartilhada e pela resistência silenciosa do povo tailandês. À medida que diminuímos a distância entre esses dois extremos, começamos a perceber que o maior mistério da Tailândia não é seu calendário antigo ou suas luzes de neon. É a pura resiliência do espírito humano diante de uma desigualdade tão impressionante. Nossa jornada através do intervalo de tempo de 543 anos nos traz de volta para onde começamos, mas com uma perspectiva diferente. Viemos em busca da Tailândia real, e o que encontramos foi um país que se recusa a ser definido por uma única história. É um santuário espiritual de Budas dourados e meditação silenciosa? Sim. É um playground de alta octanagem de excessos de neon e liberdade hedonista? Também sim. É uma terra de beleza profunda e sombras profundas e desconfortáveis. Vimos a força das mulheres que carregam o peso de famílias inteiras nos ombros nos bares de Pattaya. Provamos os sabores extremos de uma cultura que não desperdiça nada e não teme nada. Testemunhamos a dignidade silenciosa daqueles que vivem no coração das favelas e a energia frenética de um sistema de transporte que nunca dorme. Talvez, no final, o mistério da Tailândia não seja algo a ser resolvido, mas algo a ser sentido. É uma sociedade que abraça suas contradições, vivendo no futuro enquanto honra o passado e sorrindo em meio à luta. Ao olhar para o mundo ao seu redor, lembre-se de que o que chamamos de mistério é muitas vezes apenas a parte da história que ainda não nos demos ao trabalho de entender. A Tailândia continua sendo um enigma envolto em seda e neon, um lugar que sempre terá mais um segredo para contar. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração. Se esta jornada mexeu com você, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Qual parte da realidade tailandesa mais te surpreendeu? Até a próxima, continue buscando a verdade por trás da imagem.